uma pessoa que é idólatra estava vendo os judeus dançando com a Torá e perguntou: espera lá, vocês também fazem idolatria? Vocês estão dançando com a Torá? Então, a resposta para isso, como foi colocado aqui, primeira coisa, essa dança com a Torá é uma expressão de alegria, o presente que Hashem nos deu. Essa chance de receber a vontade de Hashem, de receber a orientação de Hashem, de saber como se unir à vontade de Hashem, ele nos entregou isso. Não existe uma felicidade maior do que essa. Então, a gente está contente. Quem realmente tem essa... quem capta a grandeza do tema, ele vai dançar de felicidade. Muitas vezes a gente precisa de uma música, de um artifício, uma coisa mais para nos despertar a alegria, mas ela já está dentro da gente. Uma alegria muito grande, poder receber a vontade de Hashem, foi entregue para ele um presente que não tem preço. Se a pessoa fica contente com um carro, quando ela recebe um carro, fica contente. Se ela recebe a Torá, ela tem que ficar 100 mil vezes mais contente. Se ela fica contente com qualquer coisa que ela recebe, que ela quer, imagina algo como a chance de conexão eterna com Hashem, isso não tem preço, a alegria é muito grande. Então tem que dançar com a Torá mesmo. A Torá, ela expressa a vontade de Hashem. Mas tem o tema da santidade. Aí pode pessoas terem mal entendidos, por como aquela pessoa que eu falei, aquela pessoa idólatra que estava aqui em Israel, ela teve mal entendido, porque a santidade da Torá não é como a santidade de imagens de outros cultos ou de outras religiões que eles fazem, que eles rezam para a imagem, eles deusificam a imagem. Eles podem pedir para a imagem, isso é idolatria, óbvio que isso é idolatria. Eles colocam uma força independente a uma entidade, a uma imagem ou a uma força, isso tudo é idolatria. A gente aprende na Torá que Deus se expressa em determinados lugares de forma diferente que ele se expressa em outros lugares. Por exemplo, no lugar onde tem sujeira, tem fedor, então lá Deus, a expressão dele lá, ele anula a expressão dele e lá se expressa forças de impureza. Por isso é proibido nesses lugares pensar em Torá, estudar a Torá, colocar livros de Torá naquele local, é proibido, porque lá paira forças de impureza, porque naqueles locais Deus se expressa de maneira oculta, ele se oculta, então lá ele deixa a expressão das forças da impureza pegarem o local, e assim a influência da impureza paira no local. Uma pessoa que está lá não pode estudar nem pensar em Torá, porque assim, se ela pensa em Torá nesses locais, estuda a Torá, toda a força da Torá vai para essas forças de impureza. Então ele não pode, nesses locais, pensar em Torá. E também é um desrespeito à Torá, antes de tudo. Tá desprezando a Torá nesses locais. Agora, quando Deus nos revelou que ele se expressa de uma maneira mais forte, por exemplo, numa sinagoga, no Kotel Amaravi, está dizendo os sábios da Torá, que lá tem a expressão de Hashem mais revelada. Então, onde Hashem se revela de maneira mais intensa, a gente trata esse local com mais respeito. Por quê? Porque lá tem uma expressão mais intensa, por mais que a gente não vê com nossos olhos físicos, tem gente que sim vê, pessoas que são muito puras, que são muito trabalhadas, há anos trabalhando, ou que já nasceram com uma tendência, uma abertura espiritual mais atiçada, então eles podem ver que lá tem uma luz que paira lá, a presença da Shekhinah, a presença de Hashem está naquele local de uma maneira mais revelada. Então a gente tem que se relacionar com aquele local de uma maneira mais honrosa. Como se trata um pai, tem que tratar o pai de maneira honrar o pai, não é que você idolatra o pai, não é que o pai é Deus, é que o pai te colocou no mundo, se preocupou por você, a tua mãe, teu pai se preocuparam por você, te colocaram no mundo, te fizeram crescer, te trocaram suas fraldas, então você tem que retribuir, você tem que reconhecer, você tem que honrar os seus pais. Então, da mesma maneira que você honra teus pais, você tem que honrar onde tem a presença de Hashem de maneira mais revelada. Não tem nada a ver com idolatria, né? Que a pessoa está idolatrando a sinagoga. Simplesmente a pessoa tem que respeitar a sinagoga, o local da sinagoga, tratar com respeito, porque lá tem a presença de Hashem mais revelada. O livro de Torá é o local onde Hashem tem a expressão dele mais forte, uma vez que lá está a vontade de Hashem, paira naquele local a luz de Hashem, então de maneira mais revelada. Então a gente trata esse objeto de maneira com mais respeito. Então a gente não pode colocar sobre ele coisas, não pode colocar no chão, tem que botar.
o respeito não é idolatria. O respeito é consciência que esse objeto carrega com ele uma expressão mais elevada, uma expressão de Hashem mais revelada. Então, isso não tem nada a ver com idolatria. Uma pessoa que usa o livro de Torá, ela respeita o livro de Torá, não pode colocar em cima da Torá objetos, não pode usar o livro de Torá para coçar a cabeça, para proteger do sol como objeto, porque aqui expressa a vontade de Hashem. Então, você tem que se relacionar com esse objeto de maneira honrada, com honra. Assim como você honra teu pai, como você honra tua mãe, você tem que honrar teu avô, você tem que honrar teus irmãos mais velhos também. Por quê? Simplesmente porque eles representam para você algo de valor. E você tem que respeitar esse valor. Mas ninguém vai achar que você está idolatrando o teu pai e tua mãe porque você respeita eles. Mesma coisa com os livros de Torá. E mesma coisa com o livro de Torá. Quando você dança com o livro de Torá, a expressão da alegria do presente que você recebeu, da revelação da vontade de Hashem, que Hashem revelou para a gente a chance de conquistar o mundo vindouro, o mundo eterno, junto a ele. Então, é uma alegria muito grande. A pessoa pode expressar, ela deve expressar essa alegria. E ela, quando ela dá um beijo no livro de Torá ou na mezuzá, ela está mostrando respeito à santidade, a expressão de Hashem mais revelada nesses locais. E ela se relaciona com respeito a esses locais. Então, ela se conecta com esses locais com uma maneira mais de respeito. Nada a ver com idolatria, que idolatria é quando você troca Hashem por outra coisa. Você dá força independente a um objeto, você chama essa estátua, você chama ela de santo, de são, você reza para ele, você idolatra ele, aí você está trocando Hashem por isso. Mas quando você, o contrário, você reconhece que Hashem se expressa aqui de uma maneira mais revelada, e você está respeitando esse local, você não está trocando Hashem, você está ao contrário, você está revelando a vontade de se conectar a ele de maneira mais forte. Por isso está dizendo que quem respeita os livros de Torá, os estudiosos de Torá, e quem expressa a vontade de Hashem de maneira que as pessoas vão apreciar a Hashem, isso é honrar a Torá. E quando você honra a Torá, você está honrando o local onde Hashem se expressa, onde a vontade dele se expressa. Não é que a Torá você está idolatrando ela, você não pode idolatrar, inclusive, a Torá. Se você idolatra a Torá, também é idolatria. Ninguém vai rezar para a Torá, vai falar, livro da Torá, me dê sustento, livro da Torá, me dê saúde. Isso é idolatria. Quem vai usar isso como superstição, ou como vai trocar Deus, o livro da Torá por Deus, aí é idolatria. A gente não faz isso, tá? Ninguém pensa, quem já nasceu com os conceitos da Torá, não tem não tem nem esse pensamento, nem milésima segundo tem esse pensamento. Alguém que vem do mundo da idolatria, que já está acostumado com idolatria, ela vê isso e fala idolatria, porque ela é idolatria, ela é idólatra. Então ela vê em tudo idolatria. Mas quem não é idólatra e nasceu com os conceitos corretos, então quando ele expressa um respeito, ele sabe que não é idolatria. Como eu falasse para essa pessoa, olha, você honra teu pai e tua mãe, você está idolatrando eles, você é idólatra. Absurdo. Óbvio que não tem nada a ver com idolatria.